Oh, I'm Ron Block and I play with a band here in the United States. Meu nome é Ron Block e eu toco numa banda aqui nos Estados Unidos. And I do this for a living, and I have known Christ for nearly all my life. E esse é o meu trabalho, é a minha profissão, tocar nessa banda. E eu sou uma pessoa que eu conheço Jesus já boa parte da minha vida. And it took me a long time to find that the gospel is about more than forgiveness. E levou muito tempo para eu entender que o Evangelho é algo muito maior do que apenas o perdão. The rest of the gospel is about power. It's about God giving us power to be everything we're meant to be. O resto do Evangelho, ou aquele Evangelho que não nos é contado, tem a ver com o poder que Deus nos dá para podermos viver e experimentar tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos. I had to find my complete weakness and inability to live the Christian life. Primeiro eu tive então que experimentar a minha completa incapacidade e fraqueza no sentido de ter poder para viver a vida cristã. And when God broke me, He began to show me the source of true strength. E quando Deus então me levou ao quebrantamento, foi então que Ele começou a me mostrar qual era a fonte da verdadeira força. We have to be broken of the idea that we have anything in our own humanity that can be good like God is good. Nós temos que, aquela ideia que há dentro de nós, de que há alguma coisa boa na nossa humanidade para com Deus, essa ideia tem que ser quebrada antes que a gente possa começar a aprender o que é a verdade. And when I began to learn that, when I was broken and saw my complete weakness, E quando eu fui então quebrantado e comecei a ver a minha total fraqueza, that's when God began to show me Christ foi então que Deus começou a me mostrar que Jesus Cristo, as my inner strength, Christ in me. que Jesus Cristo em mim é que era a minha verdadeira força. Yeah. Should we do the song? Yeah. Eu pedi a ele que cantasse uma música pra gente. Primeiro ele vai dizer a letra, eu vou traduzir, depois ele vai cantar. I'm telling them that first you're going to share the lyrics, I'm going to interpret, and then you're going to sing. Great, because the lyrics go along with it. Yes, yes. Okay. So there's a path along life's highway. A letra diz assim: há um caminho que passa pela estrada da vida. So common and well trod. É um caminho muito comum, onde muitas pessoas viajam por esse caminho. By the shoes of burdened Christians. E esse caminho é trilhado por cristãos sobrecarregados. Who won't put their trust in God. Cristãos que não colocam sua confiança em Deus. They've been born of the Spirit. São pessoas que nasceram do Espírito, but they live by what they see. Porém continuam vivendo por aquilo que conseguem enxergar. So they trust in their own effort. Então são pessoas que confiam nos seus próprios esforços. Never living in belief. E nunca vivem de fato dentro da fé. And the chorus. E o refrão diz o seguinte: I'm not holding on to Jesus. Eu não me agarro mais em Jesus. He's holding on to me. É Jesus que está me segurando agora. He died and rose again to set me free. Ele morreu e ressuscitou para me libertar. I am resting in the Spirit. Eu estou descansando no Espírito. Not afraid of what will be. E não mais com medo do que vai acontecer. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. Não sou eu mais que segura Jesus agora, é Jesus que me segura. So, verse 2. A estrofe segunda agora. If you're living in the dungeon, se você continua vivendo na masmorra, in the heavy chains of fear, preso por correntes pesadas do medo, don't live another minute in the lies you're holding dear. Não viva mais um minuto sequer agarrado nas mentiras que você tem acreditado até hoje. The chains have all been shattered. Todas as correntes, as cadeias já foram quebradas. The light is streaming in. E a luz já está entrando nesse lugar. You can't close your eyes forever. Você não pode ficar com seus olhos fechados para sempre. To the one who lives within. Para aquele que vive dentro de você.
And then I'm not holding on to Jesus. E aí He's holding on to me. volta ao refrão. Yeah, finish? Yeah. Okay. Should I sing it? Yeah. Então agora ele vai cantar pra gente. Okay. There's a path along life's highway, so common and well trod, by the shoes of burdened Christians who won't put their trust in God. They've been born of the Spirit, but they live by what they see, so they trust in their own effort, never living in belief. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. He died and rose again to set me free. I am resting in the Spirit, not afraid of what will be. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. If you're living in the dungeon, in the heavy chains of fear, don't live another minute in the lies you're holding dear. The chains have all been shattered, the light is streaming in. You can't close your eyes forever to the one who lives within. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. He died and rose again to set me free. I am resting in the Spirit, not afraid of what will be. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. I'm not holding on to Jesus, He's holding on to me. Wow, very, very good. Thank you. Bacana, né? E agora o Ron vai compartilhar um pouco mais com a gente. Eu tenho algumas perguntas que eu trouxe aqui que eu vou fazer para ele e ele vai compartilhar um pouco sobre isso. I'm telling the audience that I have some questions and we're going to be talking about some of these things. Great. Okay? A primeira coisa que eu vou perguntar para ele é o seguinte, que eu digo que às vezes no Brasil muita gente vê a vida cristã como algo que exige muito esforço, muita luta, muita dificuldade. Eu vou perguntar para ele o que ele acha disso. A lot of people in Brazil think that being a Christian means hard work. That you have to fight a lot, that you have to pay the price, that it's a difficult life. What do you think about that? I think the Christian life is difficult only in that we have to train our seeing. Eu acho que a dificuldade que existe na vida cristã tem a ver com a importância de nós treinarmos a nossa visão. We have to get our seeing Nós temos que fazer com que a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas, in line with what God sees. seja então alinhada com a forma como Deus vê as coisas. When God looks at a believer, a Christian, Quando Deus olha para um crente, para um cristão, He sees the spirit of His Son inside that person. Deus vê o espírito do seu filho dentro daquela pessoa. He sees a holy, beloved Son of God. O que Deus vê quando Ele olha para um cristão é um filho santo e amado, um filho de Deus que é santo e que é amado por Ele. He sees a king and an overcomer in you. Ele vê em você um rei, uma rainha, um vencedor. He sees a forgiven, accepted, reigning overcomer. E ele vê então uma pessoa que foi perdoada, uma pessoa que foi aceita e uma pessoa hoje que está reinando em vitória. What we have to do is get our seeing with God's seeing. Então, o nosso trabalho é alinhar nossa visão com a visão de Deus. Romans 12 says we have to be transformed by the renewing of our minds. Romanos 12 diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. But the problem is the world, the way the world operates, O problema é que a forma como o mundo opera ao nosso redor, is a performance-based acceptance. o mundo opera da seguinte maneira: a aceitação ela é sempre dependente do desempenho das pessoas. Do well and you are accepted. That's the world. Se você faz as coisas direito, você vai ser aceito. É assim que funciona no mundo. God turns that upside down. Agora, Deus vira isso de ponta cabeça. The Lord
has given us an identity in himself. Porque o Senhor nos deu uma identidade que está fundamentada nele mesmo. As a free gift. E essa identidade nos é dada como um presente gratuito. And it is by trusting in that free gift E é a nossa confiança nesse presente que Deus nos dá, that the Christian life is actually lived. é a partir deste presente, então, que a vida cristã vai ser vivida e experimentada. I had to learn Eu tive que aprender to see myself eu tive que aprender a ver a mim mesmo as God sees me. da forma como Deus me vê. I used to see myself as rotten, miserable, sinner, terrible person. Eu costumava ver a mim mesmo, mesmo como cristão, como uma pessoa má, uma pessoa terrível, uma pessoa fracassada, um pecador incurável. 15 years ago, God showed me my weakness E 15 anos atrás, mais ou menos, Deus revelou para mim qual era a minha fraqueza and my absolute inability to live the Christian life by my own human power. e a minha total incapacidade para viver a vida cristã a partir das minhas próprias forças. But what he showed me was that he had already, at salvation, at my rebirth, he had placed his power within me. Agora, o que ele me mostrou também naquela ocasião foi que no momento da minha salvação, naquele momento que eu nasci de novo, ele já tinha colocado naquele momento o seu poder dentro da minha vida. The Apostle Paul wrote to the Colossians, O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses: "In Christ lives all the fullness of the deity in bodily form." e dizendo que em Cristo vive a plenitude, em Cristo há a plenitude de Deus em forma física. That means everything that God is lives in Christ. Isso significa que tudo aquilo que Deus é, vive também em Cristo, existe também em Cristo. And the next sentence he wrote E a próxima sentença que Paulo escreveu é a seguinte: was that in Christ you also are filled full of that. e que você em Cristo, estando em Cristo, você também é cheio de todos esses atributos. So everything that God is lives in Christ. Então tudo aquilo que Deus é, existe e vive em Cristo. And everything that Christ is lives in you. E tudo aquilo que Cristo é, vive em você. That means everything that God is, Isso significa que tudo aquilo que Deus é, the God that created the universe and spoke and nothing became everything. e aquele Deus que criou o universo, que falou e do nada ele criou tudo, That God lives in his people, in you. aquele mesmo Deus, é esse Deus que nós estamos falando, este Deus vive dentro do seu povo, dentro de você. And seeing that and knowing that is the source of power in the Christian life. Agora, ver isso, enxergar isso e saber isso é a fonte do poder na vida do cristão. It is by trusting God and seeing things the way he sees them Então, é confiando em Deus e aprender a ver as coisas como Deus as vê, that we turn the power on. que nós ligamos o poder. We step out in faith, A gente dá um passo de fé, trusting that he lives in us, confiando que Ele vive em nós, and we do e nós fazemos, in faith, pela fé. trusting he will come through us. Confiando que Ele vai operar através de nós. Do you want to talk about any particular situations? Or? Ele está perguntando se eu gostaria de falar de uma situação específica. Eu vou pedir para ele dar um exemplo. Maybe you could give an example, a practical example. It doesn't have to be your own, it could be someone else's. Patience is a good one. Ótimo, ele falou que vai falar, dar um exemplo da paciência. Yeah. Because I'm a passionate person, Porque eu sou uma pessoa muito passional, I can sometimes lose my temper. às vezes eu simplesmente perco a paciência. Let's say at my children. Por exemplo, quem sabe com os meus filhos. If in that moment where I feel tempted to lose my temper, Então imagine um momento quando eu estou sendo tentado a perder as estribeiras, a perder a paciência. I turn within myself Se dentro de mim eu me voltar, and recognize that Jesus Christ lives in me, se naquele momento eu lembrar que Jesus vive dentro de mim,
and that He is my perfect patience inside of me. E que Ele, Jesus, é a minha paciência perfeita dentro de mim. And I faith, can you say that? Faith, trust, rely. E então eu posso acreditar, eu posso depender, eu posso confiar. If I trust and rely on His patience, Então, se eu depender e confiar da paciência, não minha, mas dele, and I thank Him and say, thank you, Jesus, you are my perfect patience. e eu posso pela fé dizer obrigado, Jesus, porque você é a minha perfeita paciência. I don't lose my temper. Quando eu faço isso, eu não perco as estribeiras, eu não perco a paciência. And I've seen this happen many times. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Now, sometimes I forget. Still, Agora veja, às vezes eu me esqueço, isso ainda acontece. but there's forgiveness for that. Mas existe perdão para mim quando isso acontece. And my children forgive me. E os meus filhos também me perdoam quando isso acontece. But the thing to do is always to go back to stepping out in faith that Jesus lives in me and He is every virtue that I need. Então o que nós temos que fazer nesses momentos é lembrarmos que Jesus vive dentro de nós e que Ele é cada uma das virtudes que eu posso estar precisando naquele momento específico. In every temptation situation, Em cada situação de tentação, God is giving us an opportunity to show forth His power. Deus nos dá naquele momento uma oportunidade de demonstrar o seu poder agindo em nós. And it is not us doing it, it is Christ living through us as the power. Veja, não sou eu fazendo ou operando o poder, mas sim Deus operando esse poder em Cristo. This is true of patience. Isso vale para a paciência. When we are anxious, it's true of peace. Quando nós sentimos ansiedade, isso nos traz paz. Thank you, Jesus, you are my peace. Obrigado, Jesus, porque você é a minha paz. It's true of Christians who are caught in pornography. É algo verdadeiro para aqueles cristãos que têm problemas e lutam com a pornografia. If they are sitting there, Imagina uma pessoa sentada na frente do Tempted. computador, tentado. thank you, Jesus, you are my purity, that you are my holiness, that you are my love for my wife. Obrigado, Jesus. Aquele homem pode dizer, obrigado, Jesus, porque você é a minha pureza, você é a minha santidade. What about your wife again? Oh, just thank you that you are my love for my E wife. você é o amor que eu sinto pela minha esposa. Faith turns the power on. It's the connecting cable, the power cord. Então, essa atitude de fé, ela liga o poder. É como se fossem dois fios que se conectam e o poder começa a fluir. And then the power flows. E aí o poder flui naquele momento. So we make a mistake in our Christian lives Nós cometemos um erro, então, na nossa vida cristã, in putting all that pressure to perform então, em colocarmos sobre nós mesmos uma enorme pressão no sentido de desempenharmos on our weak, temptable, fallible human selves. Então, nós colocamos toda essa expectativa de desempenho sobre o nosso eu, que é fraco, que é falível, que é totalmente vulnerável. This is just a cup or container. It's not meant to be the power. Veja, o nosso corpo, a nossa existência biológica não passa de um vaso, digamos assim, um recipiente, e essa estrutura que nós temos nunca foi intencionada por Deus para ter o poder. A cup is not the wine. Veja, um vaso, ou melhor, um copo, não é o vinho. Vacuum cleaner Um aspirador de pó. needs power. Um aspirador de pó, para funcionar, precisa de energia elétrica. It can do nothing of itself. Se você deixar o aspirador de pó lá no chão, ele não vai fazer absolutamente nada por si só. So we plug into God's power Então, da mesma forma, nós temos que plugar, né? Nós temos que nos ligarmos ao poder que vem de Deus, porque nós não temos. through faith. E isso acontece por meio da fé. That's it. Ok, I'm going to ask you another question. Yes. A pergunta que eu vou fazer para ele agora é sobre... e aquele cristão que está lutando, que está caindo nos mesmos pecados vez após vez? Como é que fica esse negócio da carne, viver na carne e viver no espírito? I would like to ask you about, what about those Christians
And this is a big question. What about those Christians that are struggling with the same sin, like an addiction? We could even take the pornography example. And they keep falling. What about the flesh? What about the difference between walking in the flesh, walking in the Spirit? Every time there is a sin problem in a Christian's life, Toda vez que há um problema de pecado contínuo na vida de um cristão, it is really a law problem. na verdade, trata-se de um problema relacionado à lei. It is a self-effort, I've got to do it for God. Trata-se então de uma atitude do alto esforço que diz o seguinte: eu tenho que fazer algo para Deus. I have to get the victory. Eu tenho que obter vitória. And that's the attitude E essa atitude that casts us down. é essa atitude que nos derruba. It brings us into the cycle of try, sin, repent, try, sin, repent. Essa atitude nos prende num ciclo da tentativa de pecar, arrepender, tentar de novo, pecar, arrepender. It's like a hamster on a wheel. É como aqueles hamsters que ficam correndo dentro daquela rodinha gigante minúscula na gaiolinha deles. And it will not stop until we step off in faith. E essa rodinha nunca vai parar de girar, a não ser que a gente saia dela pela fé. So the difference between walking according to the flesh Então, a diferença entre andar de acordo com a carne and walking according to the Spirit e andar de acordo com o Espírito is to... Oh, I lost the thought. Is the difference between walking according to the flesh and according to the Spirit Então, a diferença entre andar de acordo com a carne ou de acordo com o Espírito is the difference between self-effort é a diferença entre o alto esforço and reliant faith in the Lord Jesus Christ dwelling in you. e aquela fé dependente do Jesus Cristo que habita dentro de você. So practically it goes back to what I was saying before. Então, de forma prática, volta àquilo que eu disse antes. In the temptation moment, Naquele momento de tentação, seeing Jesus as present within me, quando eu considero, eu enxergo pela fé que Jesus está presente em mim, trusting God that He is working all things after the counsel of His own will, e confiando em Deus que Ele está operando em todas as coisas a partir dos seus próprios propósitos, I speak my word of faith eu declaro, eu falo uma palavra, a minha palavra de fé and praise e de louvor, and say, thank you, Jesus, you are my patience. e eu digo, obrigado, Jesus, porque você é a minha paciência. And the power turns on. E aí o poder é ligado. We plug in the vacuum cleaner. É aí que nós ligamos aquele aspirador de pó. So that's, to me, that's the difference between walking after the flesh and walking according to His Então, Spirit. para mim, essa é a diferença entre andar de acordo com a carne e andar de acordo com o Espírito. So there's a choice here, right? It's a choice. Eu estou dizendo para ele, então, que existe um elemento de escolha. Eu posso escolher andar dessa ou daquela maneira. So I can choose whether to walk in the flesh or walking... Yes, but to reiterate, it is a faith choice. Mas é uma escolha de fé. Ele está dizendo que é uma escolha de fé. And let's talk about faith for a minute. Vamos falar um pouquinho sobre fé, então. Faith is not intellectual belief. Veja, a fé não se trata de crenças intelectuais. A man can believe intellectually that Jesus existed, that He died on the cross, and that He resurrected. É possível para uma pessoa acreditar intelectualmente que Jesus existiu, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu na cruz e ressuscitou, etc. e tal. Without being a Christian. Sem ser cristão, uma pessoa pode até acreditar nisso tudo. That man has to personally appropriate that death and resurrection and say, Jesus died for me. Mas é importante, é necessário que aquele homem, essa pessoa, se aproprie pessoalmente dessa crença e diga, Jesus Cristo morreu por mim. The walk of faith is walked the same way we began. A caminhada da fé, ou a caminhada na fé, é continuar caminhando simplesmente da mesma forma como nós começamos no princípio. Not that God has power, not just power, but power in me. Deus não é simplesmente uma pessoa poderosa em si mesmo. Deus tem o seu poder habitando dentro de mim. Not Christ lives in the church, Não é Cristo vivendo na igreja, but Christ lives in me. é Cristo vivendo
em mim and Christ lives in the other person. e Cristo vivendo, é claro, nas outras pessoas também. So we train our seeing Então nós temos que treinar a nossa visão to see what God sees. para ver aquilo que Deus vê. And the world E o mundo ao nosso redor sees the opposite. vê exatamente o oposto. The world says perform and you will become. O mundo diz assim, primeiro você desempenha e aí você se torna alguma coisa. God says, I have already made you everything you need to be for life and godliness. Deus faz o contrário, ele diz assim, eu já fiz você tudo aquilo que você precisa ser para viver uma vida de santidade. Now trust my life in you and be that. Agora então você tem que confiar na minha vida em você e ser esta vida. It's different. It's a walk of faith, of trust, of abiding. Então é diferente, é uma vida de confiança, é uma vida de fé, é uma vida de permanecer nele. And not a struggle of human effort trying to achieve holiness. E não é uma luta do esforço humano na tentativa de produzir ou alcançar santidade. Imagine a man being given $1 billion Imagine então um homem que recebe, digamos assim, $1 bilhão and then living as if he was a poor man. E imagine esse homem agora continuando vivendo como um maltrapilho, como uma pessoa da rua, digamos assim. That's what we do when we don't trust Jesus' power within us. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós não confiamos no poder de Jesus que já habita em nós. We're scrimping along as Christians like chickens pecking in the dirt. Nós saímos por aí catando milho, literalmente, como uma galinha que fica fuçando na terra tentando achar o que comer. When God has an abundant feast spread for us every day in every temptation moment. E na verdade, Deus já colocou um banquete à nossa disposição todos os dias, em cada momento de tentação, onde nós possamos ali recorrer e ter tudo que nós precisamos. You prepare a table for me in the midst of my enemies. A palavra diz que Ele preparou uma mesa na presença dos meus inimigos, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. That's the God who loves us, who bought us, who put us in Christ and we died and we resurrected in Him. Esse é o Deus que nos amou, que nos comprou, que nos colocou, que nos incluiu em Cristo, que morreu, morremos com Ele e nascemos de novo com Ele. Yeah. Is there anything else you'd like to say? Can I ask you another question? Yes, absolutely. Eu vou fazer mais uma pergunta para ele. A pergunta que eu vou fazer é, muitas pessoas no Brasil pensam que o cristão tem duas naturezas, né? Que ele tem a velha natureza e que ele tem uma nova natureza. Outras pessoas falam que a questão da carne. Eu vou perguntar qual é a diferença entre a velha natureza e a carne. Okay? What is the difference between the old nature and the flesh? Because in Brazil people have confusion. Are they the same Yes. or are they different? They're different. Então ele está dizendo que a velha natureza e a carne são coisas completamente diferentes. The old nature is found in Ephesians 2:2. Em Efésios 2:2, nós descobrimos o que é a velha natureza. The prince of the power of the air, O príncipe do poder dos ares, do ar. the spirit that works in the children of disobedience. O espírito que opera nos filhos da desobediência. The old life was a union between a spirit and a human container. Então, a velha vida, ou o velho homem, era uma união entre esse espírito e um ser humano. That's the old man. Então, esse é o velho homem, a velha natureza. And that was crucified 2,000 years ago. E esse velho homem, essa velha natureza, foi crucificada 2000 anos atrás. And we literally were put in Christ and we died to that. E literalmente, nós, naquela forma de velha natureza, fomos incluídos em Cristo na sua cruz e morremos com Ele. And there are many verses where Paul says, you have put off the old man with its deeds. E existem vários versículos onde Paulo fala assim, vocês já se despiram das velhas coisas. And the natural question, of course, is, why then do we still sin? Aí vem, é claro, a pergunta natural. Então, se o velho homem já morreu, por que nós ainda pecamos? And it goes back to what I was saying before, E volta para aquilo que eu falei antes. that we have to get our minds in accordance with how God sees. É que nós temos então que alinhar as nossas mentes de acordo com a forma como Deus vê as coisas. To sin is no longer part of our identity. O ato de pecar não faz mais parte da nossa identidade, da nossa nova identidade.
The old man was under the tree of the knowledge of good and evil. O velho homem, então, ele estava debaixo do controle daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. You have good, you have evil, you try to choose good. Então você tem de um lado o bem, do outro lado o mal, e você tenta se esforçar para sempre escolher o bem. We died to that. Nós morremos para essa árvore, We are now in the tree of life. porque agora nós estamos na árvore da vida. Now Christ lives in us and we are in Christ. Agora Cristo vive em nós e nós estamos em Cristo. And now we can begin to see ourselves as holy, beloved sons of God by grace, not by our works, not by anything we have done. E agora nós podemos ver a nós mesmos como filhos santos e amados por Deus pela graça e não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Every other world religion Qualquer outra religião do mundo has a mountain tem uma montanha, tem um pico, um cume, that you have to climb e and você climb and climb. e você tem que escalar e subir essa montanha para tentar chegar nesse cume. With spiritual disciplines and legalism and works and Através de disciplinas espirituais, legalismo e obras e um monte de coisas. Christianity is the only, I hate to call it a religion, because it isn't, but it's the only religion where God takes us and puts us on top of the mountain. E o cristianismo, e eu detesto chamá-lo de religião, mas o cristianismo é a única crença onde Deus vem, nos toma e nos leva para esse cume dessa montanha. Nós não temos que escalar. At the beginning of our Christian lives, He puts us on top of the mountain. No princípio da nossa vida cristã, no primeiro dia, no primeiro passo, Ele já nos toma e nos leva lá para o cume dessa montanha. And we see this in the writings of Paul. E nós vemos isso muito claro nos escritos de Paulo. He says in Ephesians, Em Efésios, ele escreve o seguinte, "For you were once darkness, diz assim, em certa ocasião vocês foram parte das trevas, but now mas agora you are light in the Lord. vocês são luz no Senhor. Live then as children of light." Vivam então como filhos da luz. So he is saying, God has set you on top of the mountain. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus já colocou vocês no topo da montanha. Now trust that and step out in faith that is true. Então acredite nisso e saia caminhando em fé, acreditando que isso é verdadeiro. That's how holiness and love and joy and all those fruits of the Spirit are manifested, is by faith. E é assim então que todos os frutos do Espírito são manifestados, a esperança, a alegria, o gozo, tudo isso pela fé. So what's the flesh? E a carne? O que é a carne, afinal de contas? The flesh is simply your soul and body. A carne nada mais é do que o seu corpo e a sua alma. You have a spirit, you Você have tem- a soul, Você tem um espírito, você tem uma alma and you have a body. e você tem um corpo. In your spirit is where Christ lives. E no seu espírito é onde Cristo vive. We are created to be spirit directed. Nós fomos criados para sermos dirigidos pelo Espírito. Like a horse is meant to have a rider. Assim como um cavalo, ele precisa ter um cavaleiro em cima dele. Our soul and body are like a horse. Imagine então, mais ou menos, a nossa alma e o nosso corpo como um cavalo. If you let a horse do what it wants to all the time, Se você deixar um cavalo fazer tudo o que ele quer o tempo todo, it becomes fat and spoiled. ele vai ficar um cavalo gordo e mimado. That is why, as believers, É por isso que nós, como cristãos, we are to trust the Holy Spirit, nós temos que confiar no Espírito Santo, agree with God in what He says about us, concordar com Deus naquilo que Ele diz a nosso respeito and step out in faith expecting that what He says is true and will come to pass. e começar a caminhar em fé, acreditando naquilo que Ele diz a nosso respeito, crendo que aquilo vai acontecer. So the flesh is not a sinful nature, it is a soul and body taken as a unit. Então, a carne não se trata de uma natureza pecaminosa. A carne nada mais é do que o nosso corpo e a nossa alma, não é? Como uma unidade. And Jesus had a flesh. Jesus teve uma carne. He had a soul and a body Ele tinha uma alma e tinha um corpo. that sometimes desired something other than what his spirit desired. E às vezes a carne de Jesus queria algo diferente daquilo que o seu espírito queria. The soul and body want
pleasure, comfort, and no pain. A alma e o corpo, elas querem prazer, pleasure, And no pain? what is the other one? Uh, Prazer, conforto, comfort. Yeah, comfort. Prazer, conforto e nenhum tipo de sofrimento ou dor. Yeah. Yeah, that's so the flesh just simply wants to be comfortable. Então, a carne, ela simplesmente quer estar vivendo em conforto. Just as a horse wants to be out in the field and eat grass. Assim como um cavalo quer estar lá no campo comendo a sua grama. But sometimes there's work for the horse to do. Mas às vezes o cavalo tem que fazer certos trabalhos. And we can't just let the horse do what it wants to. E nós não podemos simplesmente deixar aquele cavalo fazer tudo o que ele quer. But the real you and the real me, we are spirit. Agora, a minha verdadeira identidade, você, a sua verdadeira identidade, é o seu espírito. And our human spirit is in a union with Holy Spirit, the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ. E o nosso espírito Like this. humano está tem uma união muito próxima, muito íntima com o espírito de Jesus Cristo. It's a marriage. É uma união de casamento conjugal. So we died to the old spirit, Então nós morremos para aquele velho espírito com quem nós tínhamos uma união anteriormente. and then we were united in marriage to the new spirit, the E Holy aí, em Spirit. seguida, nós fomos unidos em casamento com um novo espírito, que é o Espírito Santo. And we are to turn to Him in reliant trust. Então agora nós temos que nos voltarmos a Ele e viver em uma fé, uma confiança dependente dele totalmente. Yeah, Ok, that's great. that's good. Do you want to say anything else? Or? Boy, I don't know. Yeah, I feel good when you're directing. That's good. Ok. Eu estou perguntando para ele se tem mais alguma coisa que ele gostaria de responder. Eu vou fazer uma pergunta para ele que com frequência a gente ouve no Brasil. Qual é o conflito de Paulo em Romanos 7? I'm going to ask you one last question. Yes. And maybe you prefer not to answer, but what is Paul's conflict in Romans 7? Oh, that's a good one. Ele falou que se trata de uma boa pergunta. Paul's conflict in Romans 7, he's describing what I've been talking about. O conflito de Paulo, descrito em Romanos 7, é exatamente a descrição daquilo que eu acabei de falar. He is thinking, I'm a new man, Ele está dizendo o seguinte, ele está pensando aqui, eu sou um novo homem, and so now I have to exert my effort and my will to be the new man. e ele está falando assim, que as pessoas pensam, eu sou um novo homem, então agora eu tenho que me esforçar com a minha vontade, com as minhas forças, para ser esse novo homem. It's the reborn human being É o ser humano que é renascido, attempting to live the Christian life by his own power. tentando viver a vida cristã pelo seu próprio poder. And it brings only despair. So we got to get that straight. Então, esse esforço próprio só produz desespero. Por isso é muito importante nós entendermos isso muito bem. It actually produces sin to use your own effort and will to live the Christian life. A tentativa de viver a vida cristã pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio poder, só vai resultar numa coisa na sua vida, em mais pecado. And it is actually the root sin of unbelief E de fato, é o pecado, é a raiz de pecado da incredulidade, that's the generator of all the other sin. é o pecado da incredulidade que gera todos os outros pecados. So that's where Paul is in Romans 7. He's in anguish. Então é isso que Paulo está falando ali em Romanos 7. Ele está sentindo uma profunda angústia. And so he crashes Então ele literalmente ele tem ele se arrebenta todo and sees that his own effort can't live the Christian life. e aí ele percebe que o seu próprio esforço não tem a capacidade de vivenciar, de experimentar a vida cristã. And he begins to see his real self. E aí ele começa a ver o seu próprio eu, o seu próprio ser. And he says, when I sin, it is no longer I that sins. E aí ele fala assim, quando eu peco, não sou eu mais quem peca. He's allowed sin to have a place in him through his effort and not believing that Christ lives in O him. que Paulo percebe então que ao pecar ele está permitindo que o pecado tenha espaço na sua vida e justamente por causa dos seus esforços. He makes the statement, when I will to do good, E ele fala assim, quando eu desejo fazer o bem, evil is present. o mal está presente. That's self-will. E por que isso? Porque isso está exacerbando justamente a auto-vontade ou o desejo próprio de fazer as coisas. That's what Satan did in Isaiah 14. Foi isso que Isaías 14 descreve que o próprio Satanás fez.
I will be like the Most High. O Satanás declarou: eu serei como o Altíssimo. So Paul finds the way out. Só que daí, ainda naquele momento de angústia, Paulo encontra a saída. Romans 6, 7, and 8 are beautiful natural progression. Então, os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos realmente são uma progressão muito bonita. Paul finds the way out of Romans 7, first of all, through recognizing that sin is not his true nature. Paulo encontra a saída daquele conflito que ele descreve em Romanos 7, reconhecendo que o pecado não é mais a sua verdadeira natureza. When I sin, it is no longer I that sins. Quando ele diz que quando eu peco, não sou mais eu quem peco. Sin is not the real me. Porque o que ele está dizendo ali é o seguinte, que o pecado não é mais quem eu verdadeiramente sou. And he says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. E aí em seguida ele fala assim, portanto não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. And then he moves on in Romans 8 to what life in the Spirit really is. It's about trusting, relying, abiding, and trusting that Christ's Spirit lives in me. E aí no capítulo 8 de Romanos, ele começa a explicar então o que é a verdadeira vida, que é essa vida de confiança, de dependência no Cristo que vive dentro de mim. You are not in the flesh, but in the Spirit, if the Spirit of Christ dwells in you. Ele diz assim que você não está mais na carne, mas sim no Espírito, se o Espírito de Cristo habita em você. And so Paul moves on into what spirit life looks like in Romans 8, but that's Romans 7. Então, Romanos 8, então, Paulo vai explicando o que é viver no Espírito. I think we have to go through, to a certain degree, Romans 7 to understand that we are weak and helpless. Então, eu acredito que todos nós temos que passar por essa crise que é explicada lá em Romanos 7, para que nós possamos também experimentar a realidade de Romanos 8. We have to be broken of self-righteousness in order to access and live from Christ's righteousness within Então, us. a nossa justiça própria tem que ser quebrantada para que nós possamos passar a viver a partir da justiça de Jesus em nós. We cannot know power except through weakness. Nós não podemos, é impossível para nós experimentarmos o poder a não ser por meio da fraqueza. If it were possible to know power without knowing our weakness, we would probably take credit for it and become proud and arrogant like Lucifer. Se fosse possível para nós experimentarmos o poder sem ser por meio das nossas fraquezas, provavelmente nós ficaríamos muito orgulhosos, nós tomaríamos os créditos disso sobre nós mesmos e provavelmente seríamos iguais a Lúcifer. Our Romans 7 experience is there to teach us weakness. Então, essa experiência de Romanos 7, ela existe na vida do cristão para nos ensinar a reconhecer as nossas fraquezas. And that all the glory belongs to the Lord Jesus Christ living in us. E também reconhecermos que toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo que vive em nós. So no pride, no self-condemnation. Então não há nem orgulho, mas também não há mais autocondenação. Just clarity. E existe clareza simplesmente. Yeah. É isso aí. Good. Okay, I think that's fine. That's great. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you so much. Do you have another song that you can share with us? I could play actually an instrumental. Eu vou pedir para ele terminar tocando uma música instrumental pra gente.
Wow, that's beautiful. Thank you. Muito obrigado.